Moisés voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos e fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, ou a vara ou o cajado de Deus. Agora vamos ler Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Moisés saiu para uma missão, se despediu do sogro, pegou a esposa, seus 2 filhos e montou no jumento e foi para o Egito. Versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que esse lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerso, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Opa! Irmãos, parece que aconteceu alguma coisa no caminho, que até hoje não sabemos. Como é próprio Moisés que escreveu o Êxodo, ele resolveu não escrever isso aqui, porque eu acho que comprometia ele. Mas o fato é que ele saiu de casa para a sua missão, com a esposa e com os filhos, e no meio do caminho aconteceu algum BO, que ele já não está mais com a esposa e com os filhos. E agora o sogro dele vem trazer a esposa e os filhos. E Moisés está acampado no monte de Deus. Porque Moisés é um cara muito crente. Moisés é um cara que faz a obra de Deus. Ok. Continuemos. Próximo versículo. Versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Uau, então parece que há um momento aqui muito bonito de abraço, beijo, reconciliação, não sei exatamente. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que lhe havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Uau, eu não sei o que aconteceu. Saíram de casa a família toda, no meio do caminho, o grande Moisés já não estava mais com a família, mas seu sogro Jetro, sacerdote Midian, vem trazer a esposa, sua filha, vem trazer os netos, os filhos de Moisés. Ele disse: amigão, olha, está aqui, beijo, abraço, vem trazer a tua família. Moisés abraça o sogro, beija o sogro, e já vai falar de quantos membros tem a igreja, quanto que tem entrada de dízimo, como tem uma missão na África, outra missão não sei aonde, e como está operando. Não pergunta como está a esposa, não pergunta como estão os filhos, mas está tão empolgado com que Deus está usando ele, como Deus está fazendo através dele, e parece que está meio desconectado ainda, que existe uma família que não conseguiu entrar no pacote da sua missão. Nós estamos falando de um homem que andava com Deus face a face. Amém? Olha a reação do sogro. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Uau! Jetro, sogro de Moisés, celebra
tudo que Moisés está fazendo em Deus, como Moisés está operando em Deus, os frutos de muita gente curada, muita gente salva, muita gente liberta. O sogro de Moisés não se opõe a isso, se alegra a tal ponto de que no próximo versículo, então Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Uau, ele era um sacerdote, só que de Midian, também sacrificava, e agora se converte a esse Deus poderoso do seu genro, sacrifica para ele, vê que ele é poderoso, vê que ele é um Deus glorioso, e que Moisés é cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus, e as coisas estão acontecendo. Só deu um BO que não deu para encaixar na família, mas Jetro vem e diz: meu filho, está aqui, que lindo, pega a sua esposa, pega seus filhos, porque daqui a pouco, lá na frente, sem esposa, sem filho, você está operando como um libertador, como um construtor, pode ser que vai dar problema, como um libertador até vai, para tirar as pessoas do inferno, mas para depois ser um balizador, para entrar em Canaã, pode ser que não dê certo. Então pega a sua esposa, pega seus filhos, porque mais do que um libertador, a gente precisa de um modelo. Jesus, ele começou como um pregador, um libertador, mas acabou como um modelo. Então agora ele faz essa obra linda e ele se despede, vai embora, ele dorme aquela noite e no outro dia ele vai embora. Versículo 13. Mas antes de ir embora, no dia seguinte, olha o que acontece. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que está fazendo ao povo? Porque, não muda por favor, tá bom? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo e o pouco que ele fazia para a esposa e para os filhos, ele disse: amigão, o que está acontecendo? Vamos equiparar essa contabilidade, vamos, está desproporcional, amigo, porque você faz tudo para o seu povo, para o povo de Deus, mas você não faz para a sua casa, nem aquilo que às vezes não é nem espiritual, às vezes até o que é básico. O cara é eletricista na igreja, ele já arrumou a eletricidade de todo mundo, mas o chuveiro dele, ele não troca a resistência, que a esposa pede. Está disposto para atender qualquer pessoa da igreja, mas não atende a sua família em casa. Pode ensinar qualquer mulher do mundo a dirigir, mas não tem paciência para ensinar dele. Ele esquece que você está fazendo ao povo. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia, o povo perguntou: o que é isto? Por que você fica sentado sozinho? E todo o povo está diante de vocês desde a manhã, o pôr do sol. Aí Moisés responde ao sogro. Moisés respondeu ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. É que o povo vem a mim para consultar a Deus. Se eu não atender, Deus não vai conseguir fazer a obra sem mim. Porque sem mim nada Deus poderá fazer. Ô meu pastor, querido, bom ver você aqui. Deus abençoe. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você se colocar à disposição do Espírito para atender pessoas e ajudar pessoas, Deus vai te usar. Só que se você não equilibrar isso com a sua casa, uma hora, quando as pessoas que você ajudar a sair dos problemas dela, na hora de construir alguma coisa, ela vai começar a olhar para a sua vida e não mais para os seus dons. Porque ela não vai precisar mais do seu dom. Ela precisa agora de um balizador. Só que Moisés dá aquela desculpa: mas eu não consigo. O povo, o Deus precisa de mim. Se eu não me disponibilizar para o povo... Ouça, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Há alguns 2, 3 anos atrás, a minha Lulu me chamou e disse: amor, por favor, a gente tem que tomar cuidado, porque
tem uma situação que ela é muito invisível, ela acontece. A gente precisa aprender a servir as pessoas e se entregar a Deus. Porque a gente, sem perceber, passa a se entregar às pessoas e servir a Deus. E quando a gente passa a servir a Deus e se entregar às pessoas, é uma questão de tempo para a gente se frustrar. Por quê? Porque você sempre espera de quem você se entrega. Então, se você se entregar a Deus e servir as pessoas, você jamais vai se frustrar na obra de Deus. Então, vamos servir as pessoas, mas se entregue a Deus. Agora, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Uau, irmão, não é fácil. Ele não estava falando com Saul. Ele não estava falando com um rei desviado. Ele estava falando com um homem que falava com Deus face a. Agora importa dizer que todas as pessoas que no trajeto se levantaram para questionar Moisés, o que Deus fez? Deus matou, mano. E não só matou, chegou e disse: olha aqui, preste atenção, com vocês aí, da geral. Se eu preciso falar com alguém, eu envio um anjo, apareço do sonho. Agora esse cara chamado Moisés, eu e ele falamos face a face. Não se mete aqui, que vai dar ruim para você. Olha a lepra. Só que agora o sogro de Moisés vem dizer para Moisés: cara, não é bom o que você está fazendo. E Deus não interfere. Por quê? Porque todo libertador precisa de um libertador, cada um na sua esfera. Agora Deus não se mete. Deus não se mete. E Deus, porque era o próprio Deus. Eu não quero continuar com o texto, ele teria muita coisa para falar. Mas importa pensar, irmãos, que a obra de Deus, o respaldo de Deus, mas Ele não cobre a nossa casa. Eu sempre digo, se você tiver um ministério de sucesso, ele não vai suportar todas as crises que você tenha num casamento ou na família. Mas um casamento de sucesso, ele vai suportar qualquer crise no ministério. Por isso, invista naquilo que é suporte. Uma das coisas que Deus está fazendo é organizando as prioridades. Por isso que a Bíblia Deus não tem organização, Deus tem ordem. Porque ordem fala do que vem antes e do que vem depois. Organização fala só de você tirar a bagunça da frente dos seus olhos. Você pode organizar uma bagunça. Só que a Bíblia, Deus fala sobre as suas ordenanças. Por isso que o número, a gente aprende na matemática que é um número ordinário, porque ele fala sobre o que vem antes e o que vem depois. E quando andamos na ordem de Deus, então trabalhamos e preservamos e conservamos as prioridades. Amém? Porque você pode ter uma bagunça tranquila. Quantos se lembram do Vale dos Ossos Secos? Irmão, estava tudo organizado. Estava tudo tranquilo. Aliás, não tem um lugar mais tranquilo que o cemitério. É sinistro, mas é tranquilo. Inclusive, não tem nenhum lugar com tanta gente que não fala mal de ninguém, um do outro, é cemitério. Estava tudo organizado, mas estava debaixo do governo de morte. De repente, Deus disse assim: eu vou entrar aí. Quando Deus resolve entrar, vira uma bagunça. A Bíblia diz sobre um grande rebuliço. Por quê? Porque aquela organização estava fora de ordem. O pé estava no pescoço, o braço estava no joelho. E agora quando Deus foi gerar ordem naquela organização, começou uma correria, porque a caveira saiu de lá correndo para encontrar o pescoço. E já o pé saiu correndo para encontrar a canela. Era osso com osso, caveira esbarrando, era um grande rebuliço. E a gente dizia: oh meu Deus, o diabo se levantou aqui. E Deus: não, sou eu. O diabo estava antes, debaixo de um governo de morte. Agora gerou um rebuliço, parece que tudo perdeu o controle, mas agora sou eu colocando em ordem.
Porque o meu e o seu padrão trabalha com tranquilidade. O padrão de Deus não. O padrão de Deus trabalha com a paz. Por isso que muitas vezes, para Ele trazer paz, vai mexer na minha tranquilidade. E é tão interessante que quando Deus propôs para o profeta a restauração do vale dos ossos secos, ele sabe o que vai acontecer. Primeiro passo, cada osso vai juntar o seu osso. Depois já viu o segundo passo, a restauração. Os nervos, o diálogo saudável vai voltar. Depois vai vir carne, ou seja, músculo. Por quê? Porque você é o que você come. E depois vai vir a pele. E depois vai ser um grande exército. Aí o profeta estou dentro dessa restauração. Então começa a profetizar. Quando ele começa a profetizar, como se me deu ordem, está escrito. Começa um grande rebuliço. É interessante porque Deus não falou do rebuliço, só falou de como ia ser restaurado. Mas do rebuliço Deus não falou. Por quê? Se ele fala do rebuliço, você não aceita entrar no processo da restauração. Por isso aquilo que parece estar, a bagunça que às vezes é gerada. Para, meu irmão. Não se apavora que pode ser Deus. Entenda uma coisa. O seu pior momento pode ser para Deus o seu melhor momento. Irmãos, qual foi o pior momento do filho pródigo? Quando ele quis comer comida de... Isso foi o pior momento para o filho pródigo. Para Deus o filho pródigo estava no melhor momento. Por quê? Porque ali ele decidiu voltar. Então que para você pode ser o pior momento, para Deus você pode estar no melhor momento, porque é o momento que você começa a voltar para a ordem de Deus. Então não se assusta com rebuliço não. Não diga o diabo se levantou, porque é Deus estabelecendo a sua ordem. E a sua ordem ela começa, irmãos. E como que é o primeiro passo? Cada osso se juntará ao seu... Uau! E aonde que você lê na Bíblia? Ossos dos meus ossos. Então, meu irmão, nada será organizado que não seja a partir de matrimônios estabelecidos no padrão de Deus. Primeiro casamento. Mas eu gostaria de ler uma outra passagem. Se você puder abrir comigo. 1 Samuel 31. Eu acho que é 31. Eu chutei agora, irmão. Vamos ver se eu acertei ou errei. É 30, 1 Samuel 30, mas tá bom, cheguei bem perto. Capítulo 30 de 1 Samuel, vai dizer assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e eis-la que ela estava queimada, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas eram levadas cativas. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor e disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Ok. Contextualizando isso, quando Davi, irmãos, estava fugindo de Saul, porque ele houvera matado um gigante, e aquilo que era para ser glória para a sua vida, se tornou tribulação. Por quê?
Porque depois que ele mata o gigante, ele começou a receber muitos elogios do povo de Deus, e o seu rei, Saul, ficou muito enciumado. E essa é a vida de um libertador. Ele sai de libertador para rebelde num pulinho, depende de quanto ele é elogiado. E isso lhe custou caro, e para todo lugar que ele ia, Saul perseguia. Ele chegou um dia a ponto de pegar Saul com as calças na mão, literalmente, e cortou um pedaço do manto de Saul, e depois mostrou: olha, Saul, está aqui, eu peguei você com a calça na mão, meu filho, a sua arma estava no lado, eu não lhe matei, meu rei, porque eu te amo, para provar que eu podia te matar, de dizer que eu te amo, está aqui, um pedaço do seu manto. Mas não teve jeito, Saul queria matar Davi. Aí Davi pensou: só tem um jeito de eu me livrar de Saul. Como? Eu vou para dentro, eu vou morar junto com os filisteus. Por quê? Porque Saul tinha pavor e medo dos filisteus. Quando ele chegou lá, um dos reis dos filisteus, chamado Ax, abraçou Davi e deu uma cidade para Davi morar, chamada Ziclag. E aconteceu que cada vez que esse rei, que era um dos reis dos filisteus, saía para a guerra, Davi ia junto com o seu exército. Por quê? Porque antes dele ganhar essa cidade para morar, quando ele fugiu, ele foi se esconder dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali ele estava frustrado, porque ele achou que tinha acabado o seu ministério. Mas de repente começou a bater gente lá na porta deles: eu estou com você, cara, eu estou com você, eu estou com você. 400 homens atrás dele. Ele disse: oh, Deus não matou meu ministério, eu fui rejeitado, mas ainda Deus está comigo. E foi lindo. Só que ele resolveu tirar o SPC e o Serasa desses 400 homens. Meu sangue de Cristo tem poder. A Bíblia diz que eles eram amargurados de espírito, endividados. Irmão, era só tranqueira e curva de rio. Quem quer andar na unção de Davi aí? Aleluia, as tranqueiras vão te achar. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Davi pegou aquelas 400 homens, aqueles 400 curvas de rio, e transformou ele no maior exército que Israel já conheceu. O irmão olhou para o tamanho do nariz e foi lá e pegou uma toalha. Você não é a primeira que faz isso não, pastor, fica tranquila. Deus é bom. Você sabe que quem tem nariz grande é porque Deus ama mais do que os outros. Você não lê Bíblia não, irmão? Você não lê Bíblia não? Quando Deus fez o homem, soprou aonde? Tem um, irmão, que se o homem não empurra Deus de volta, aquele que se apaixonou muito, ele soprou demais. Isso é muito amor de Deus. Você não lê a Bíblia, eu leio. Né, Lu? Só que, irmãos, Davi, ele agora, com 400 homens, ele ganha de um rei filisteu chamado Ax, uma cidade chamada Ziclag, e ele encaixou a família de todo mundo ali, as esposas e os seus filhos. E cada vez que esse rei dos filisteus, que era um dos reis, saía para a guerra, Davi ia junto com esses 400 homens, e Davi vencia todas as guerras para esse rei filisteu. O rei se apaixonou por Davi. Só que chegou um dia que todo o exército dos filisteus, com todos os reis, se juntaram para combater uma parte de Israel. Davi estava lá com seus 400 homens. De repente, esse rei chamado Ax foi chamado pelos príncipes dos filisteus e disseram: Ax, esse cara aí não pode ir com esse bando aí não. E o rei Ax disse: gente, vocês não vão tirar o Gabigol, que é perigoso. Porque esse cara não perde uma guerra, só que ele está brigado com o seu rei, ele é de Israel. Ele quer fazer as pazes por toda a força. Não tem oportunidade maior para na hora da guerra ele passar para o lado de lá e vencer a gente. O rei Ax procura Davi, está escrito antes, irmão. Procura Davi e diz: Davi, você é um cara legal, você é um cara muito bacana, mas é o seguinte, nessa guerra você não vai poder ir. Mas por quê? Porque os príncipes dos filisteus disseram que você está fora.
Eu disse, ele volta para casa muito triste, irmãos. De novo aquele sentimento de rejeição, de novo o ministério acabou. Só que chega uma hora que ele está voltando para casa, triste, aborrecido, mas nunca diga que não possa piorar. Porque ele chega em casa. Claro que era Deus, irmãos, não deixando ele lutar contra Israel, porque ele foi chamado para defender Israel. Só que quando ele chega em casa, toda a cidade de Ziclag estava queimada. A cidade que ele ganhou para viver, com aqueles 400 homens, com as esposas, os filhos, aquelas famílias. Como você leu, Davi chorou e todo mundo chorou amargamente. E ali, irmãos, eles se viram numa situação muito complicada. Porque aqueles homens, quando saiu para a rua, para operar na rua, no seu ministério, no seu chamado, na sua carreira, na sua profissão, eles eram imbatíveis. Mas tinha um tipo de guerra que eles não estavam preparados para enfrentar uma guerra com perdas dentro de casa. Para isso eles não estavam preparados. Davi saía debaixo da unção de Deus. Ele nunca perdeu nada. Só que agora ele teve que lidar. Irmãos, eu posso te falar uma coisa. Ser usado por Deus não é a parte mais difícil para mim hoje. Só que quando acontece um percalço, um infortúnio na sua casa, você recebe um filho chegando em casa dizendo, pai, não me vejo mais como homem. Cara, seu mundo cai. Não importa quantas almas você tenha ganho para Jesus. Não importa quantas pessoas você tenha levantado da cadeira de roda. Se você ressuscitou morto, uma notícia dessa para um pai que serve a Deus, o mundo cai e ele se sente impotente. Se chegar em casa, abrir um celular de uma filha sua que serve com você na igreja, e de repente você vai ver que ela está mandando nudes para outro garoto, o teu mundo cai. São coisas que não são simples de lidar. E toda aquela unção que ele faz poderoso no púlpito, que atende as pessoas, que serve as pessoas, ela não te ajuda ali. Ela não te ajuda ali. E aqueles homens estavam preparados, ministerialmente eles eram um sucesso, mas eles tinham um tipo de guerra que eles não se prepararam para lutar. Sabiam proteger o rei dos filisteus, mas não puderam proteger sua própria cidade, sua própria casa. E Deus estava preparando Davi para voltar para o governo de Israel, numa autoridade muito maior. Então ele estava trabalhando a prioridade das coisas. E pasme, irmãos. Agora, a Bíblia diz que todos aqueles homens, que já não eram mais 400, aqui já eram 600, quiseram apedrejar Davi. Já pensou, irmão? Ali era só tranqueira. Davi pegou aqueles 600 homens, deu dignidade para eles, transformou eles. E agora, porque deu um BO, agora muita gente queria apedrejá-los. Porque quando o ministro de Deus tem um problema na sua casa, não falta gente para apedrejar. As casas que ele lutou e ajudou, agora são as que se voltam contra a casa dele. E nessa hora não adianta se ofender, não. Vai ter que fazer como Davi. Vai ter que consultar o Senhor e se fortalecer no Senhor. Então a Bíblia fala, se você pegar lá, meu lindo, coloque lá para nós, versículo 7, por favor, capítulo 30. A Bíblia diz, irmãos, Davi disse a Abiatar, sacerdote e filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor e disse, devo perseguir o bando, conseguirei alcançá-lo? Respondeu, persegue o bando, porque tudo alcançarás e libertarás os cativos. Volta para o versículo anterior, por gentileza, o 7. Irmãos, ouça. Cada vez que um rei tinha uma guerra, ele consultava o sacerdote. Ele consultava o sacerdote. Para saber se ele ia para a guerra, se ele não ia, qual era a estratégia. Porque às vezes Deus não vai, essa guerra não... É o diabo querendo te distrair. Outro tempo, o Deus falava com o sacerdote, não, diz para o rei que ele entra. Porque o rei guerreava e o sacerdote consultava a Deus. Só que agora Davi quebra o protocolo. Porque quando ele chega em casa, e todos as suas famílias foram, as esposas foram roubadas, os filhos foram roubados. Ele vai ao sacerdote. Ele não pede para o sacerdote consultar a Deus sobre essa guerra.
Ele pega a estola do sacerdote, põe sobre seus ombros e ele disse: a guerra, o sacerdócio da minha casa eu não posso terceirizar. O sacerdócio da minha casa não é outro que vai fazer. O sacerdócio da minha casa, quem assume sou eu. Porque a guerra da minha casa é uma responsabilidade minha. Esse sacerdócio eu não posso dar para outro. O pastor pode te ajudar com os dons do Espírito, pode encaminhar teu chamado, teu ministério, mas o sacerdócio da sua casa não adianta terceirizar. Você é o sacerdote da sua casa, vai ter que pegar a estola sacerdotal, porque essa guerra é sua. Davi disse: eu não posso terceirizar o sacerdócio dessa guerra, porque essa guerra é minha. O sacerdócio da minha casa não pode ser terceirizado. Isso é meu, é responsabilidade minha. Quantos entendem o que estamos falando? Então Deus fala: Davi, você vai, mano. Eu vou te dar um comando e você vai. E quando você for, você vai libertar tudo. E não vai libertar só tudo, não. Ninguém vai ter sido tocada, nenhuma esposa terá sido tocada, nenhuma menina terá sido abusada, nada, vai estar tudo intacto. Se você entrar no meu comando, se você assumir essa estola sacerdotal, até o que deu errado vai trabalhar a teu favor, você vai recuperar tudo, e tudo vai se transformar para a glória de Deus, se você assumir o sacerdócio. E Deus manda ele atrás. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os sacerdotes retardatários ficaram. Porém, Davi e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado, que estavam passar ao ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta, de figos, e 2 cachos de pastas, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo dos amalequitas. O meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha que doideira, mano. Deus disse: Davi, vai, mano. Só que Davi não tinha nem o caminho, não tinha o Waze. Ele saiu na metade do caminho. Ele acha um cara jogado no chão, ele para ajudar. Quando você considera o teu problema o maior de todos, você não para ajudar quem está em sua volta. Mas Davi, como ele está dando um exemplo, ele para ajudar o cara. E pá, meu irmão, dali que vem a senha para ele chegar no lugar que ele queria. Versículo 16. Versículo 15, disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me esse bando? Respondeu: jura-me por Deus que não matarás, nem me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou, e eles estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Uau, versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens, que descansados estavam, não o puderam perseguir, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi, do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, entre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, porque nos guardou e entregou
entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Por qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Uau! Davi saiu com seus 600 homens, nós lemos aqui. Só que na metade do caminho, estavam todos cansados, pararam para tomar água. E quando eles pararam para tomar água, largaram as mochilas, na hora Davi disse, gente, vamos, levanta, vamos para frente. 200 deles disseram, Davi, cara, não dou conta. Eu estou cansado. Aí Davi disse, tá bom, de boa então. Fica aí na água, cuide das mochilas aí. Fica na sombra, na água aí, fica de boa. Eu vou atrás de salvar a casa. Aí Davi pergunta, quem é que vai? Os 400 dizem, estou dentro, então vamos. Chegaram lá e salvo tudo como a gente já leu. Só que, e quando eles voltam, irmãos, eles voltam com todas as esposas dos 600. Com os filhos dos 600, e com muito despojo, de todas aquelas guerras que os amalequitas venceram, eles trazem todos os despojos, eles vêm, e quando eles estão voltando com todo mundo, saindo daquela guerra, tinha um ponto de parada na metade do caminho, chegaram no ribeiro, gente, uau, aqui estamos garantidos, aqueles 200 homens que ficaram na água, ficaram no ribeiro, não entraram na guerra, se levantaram, receberam suas esposas, seus filhos, foi aquela festa, aquela alegria. De repente, alguns homens, quando Davi disse, gente, agora vamos dividir os despojos entre os 600 homens. Alguns homens, ouça irmãos, ouça o quanto que isso é importante para alguns de nós. Alguns homens disseram assim para Davi, aquilo que talvez eu dissesse, você também. Eu sei que eu seria um que iria falar isso. Eles disseram, Davi, cara, não é por nada. Mas assim, os caras ficaram aí na água, mano. Nós entramos na guerra. Nós podíamos estar tudo morto. Nós colocamos a nossa cabeça a prêmio. Nós demos nosso sangue lá e os caras ficaram de boa. Ô Davi, não é por nada, mano. Se você vai dividir o despojo para todo mundo, isso você vai incentivar. Na próxima guerra vai ficar 400, só vai 200. Tu está premiando o malandro, mano. Quem não quer nada com nada. Ah, porque o fulano não quer confronto. Ah, porque o fulano não quer ajuda. Aí Davi disse, não, mano. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, de verdade, não faz sentido isso? Não parece ser justo isso? Seja sincero no teu coração. Não parece ser justo isso? Pois é, mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial. Aí Davi disse assim, não se faça isso com o que o Senhor nos deu. Davi disse, não fomos nós que vencemos essa guerra. Foi o Senhor que venceu. Se você está com a sua família inteira, não pensa que você merece mais do que ele não está. Se você está com a sua família arrumada, não pensa que Deus coloca você num lugar mais abençoado do que aquele que não está. Se você conseguiu preservar sua primeira aliança de casamento, não pensa que você pode sentar num trono de julgamento para julgar quem não está. Entenda uma coisa, você chegou aí porque o Senhor te deu graça. Você chegou aí porque a mão de Deus te favoreceu. Se você orou um pouco mais, se você jejuou um pouco mais, se você se consagrou um pouco mais, isso não é mérito teu, foi um favor de Deus que veio sobre você, foi uma graça que Deus fez com você. Isso não te autoriza a dizer quem merece e quem não merece, não. Quantos entendem o que estamos falando? Porque Deus chamou eles de filhos de Belial. Eu sei, Lucas, eu estaria ali. Eu já tive nos meus primeiros 10 anos de casamento. Até hoje estou tirando algumas pessoas que eu já botei no inferno, eu estou tirando elas aos poucos. Na medida que eu vou me convertendo, eu vou tirando do inferno algumas pessoas que eu já coloquei. Sabe o que aconteceu, irmãos? No dia seguinte, vamos ver o outro lado da moeda disso. No dia seguinte, todas as 600 esposas estavam com seus maridos. No dia seguinte, todos os filhos dos 600 homens estavam com seus pais. No dia seguinte, toda a casa estava abastada de finança, de despojo, tudo.
Mas só a esposa de 400 homens e o filho de 400 homens puderam dizer: isso tudo está aqui, porque meu pai guerreou, porque meu pai assumiu o sacerdócio. A esposa de 200 e os filhos de 200 não podiam dizer a mesma coisa, porque tinham consciência que aquilo não era fruto do sacerdócio do seu pai. Irmãos, Deus vai abençoar. Se você não assumir o sacerdócio, Deus vai abençoar alguém. E vai ter despojo, vai ter bênção, mas um legado vai ter se você assumir o sacerdócio da sua casa. Não dá para terceirizar o sacerdócio. Não tem como terceirizar o sacerdócio da sua casa. E aquilo que parece impossível, aquilo que parecia já está perdido. Irmãos, dá para imaginar que os amalequitas levaram todas aquelas mulheres. Quantas meninas têm idade ali, irmãos? Deus falou: vai, filha, nenhuma vai ser tocada. Deus estava dizendo, aquilo que parece perda, se você entender o propósito da família, que não, ela não se separa do ministério, você vai ver, grande restauração vai acontecer. Até aquilo que pareceu perda, vai transformar em glória. Mas não terceirize o sacerdócio da sua casa. O que é sacerdócio, irmão? Sacerdócio é alguém que ocupa o lugar que Deus estabeleceu para ele ocupar. Ouça-me, eu vou encerrar aqui. Sacerdote é uma ponte. A ponte é alguém que ocupa um espaço vazio, para que o caminho da continuidade seja possível. Alô? Por isso que Jesus é o nosso pontífice. O sacerdote é um mediador. Em Jesus, no sacerdócio de Jesus, a terra pode tocar o céu. No sacerdócio de Jesus, a morte pode tocar a vida. No sacerdócio de Jesus, a enfermidade pode tocar a cura, porque ele estava exatamente ali ocupando aquele espaço. Ser sacerdote é ocupar o espaço que Deus te deu. Se você não ocupa o espaço que Deus te deu, o diabo entra no seu sacerdócio. Por quê? Porque o diabo não tem lugar. O diabo trabalha com os lugares que eram para os filhos de Deus ocupar e eles não ocupam. Porque o mesmo território que foi preparado para o trigo, quando os homens dormiam, Satanás ou o inimigo plantou o joio. Por quê? Porque o inimigo não tem lugar. Ele ocupa o lugar que Deus deu para os seus filhos e eles não ocupam, estão dormindo. Nos seus cochilos espirituais. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, orai e vigiai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto. Você não precisa querer ser espiritual, porque isso aí não é seu. Sou eu que te dou, isso já está pronto. Agora vigie, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Num cochilo que você dá, a sua carne te rouba aquilo que o espírito já te deu. Então ocupe o seu lugar. Isso é ser sacerdócio. Homem, ocupe o seu lugar de homem. Hoje, irmãos, quando a gente pensa num garoto, hoje, se você quiser procurar na igreja um moço para casar com uma moça, já não quer mais nem saber se ele é trabalhador, se ele é honesto. Sendo homem, a gente já levanta a mão para o céu. Hoje o critério primeiro é ser homem. Homem ocupa. Deus não espera que você seja um homem ultra, super, mega espiritual. Deus só espera que você cumpra o seu sacerdócio de pai, de marido. Quantas esposas tem aqui? Uau! Entenda, Deus te deu um sacerdócio. Se você não trabalhar no seu sacerdócio, o diabo vai trabalhar no seu sacerdócio. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Daqui a pouco Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Só pode servir para Deus como pedra de tropeço quem Deus estabeleceu como pedra de edificação. No seu sacerdócio, se você não trabalhar, o diabo já está trabalhando. Quem foi a pessoa que o diabo usou para derrubar Adão? Quem lembra? É isso, a sua esposa. Agora, quem que Deus criou para ajudar Adão? Porque se ela não ajuda, o diabo usa ela para derrubar. O sacerdócio dela não fica desativado. Ou ela constrói, ou ela derruba. Por isso, ocupe o seu espaço de ajudadora.
E você, homem, ocupa o seu espaço de cabeça. Por quê? Porque você é um portal de Deus. Se você não se abrir para Deus, é esse portal que o diabo usa para entrar. Por quê? Levantai ao porta as vossas. Quem é o cabeça da sua casa, cara? É você. Então levantai ao portas as vossas cabeças. Se você não se abrir para o Rei da Glória, o diabo entra, porque Deus te estabeleceu como um portal. Isso não é uma escolha sua, foi Ele que estabeleceu. Hoje ou você se abre para o Rei da Glória, ou o diabo entra, porque você é um portal. Então ocupa o seu sacerdócio. Ocupa o sacerdócio da sua casa. Ocupa o seu sacerdócio. Ocupa o espaço que é seu. Deus te deu. Se você não proteger, se você não guardar, outro vai guardar, o diabo vem entrar. Eu acho que é Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Meu Deus, que chute. Vamos ver, vê se dá, meu irmão, vê se é verdade o que eu vou falar. Está ali, o nosso moço já fugiu? Caiu, mano? Alguém fala bem alto aí, você que tem uma Bíblia eletrônica aí, pega rápida. Deuteronômio 22, 8, eu acho que é 22, 8. Alguém, por favor, leia bem alto aí. Já chegou, muito obrigado. Irmãos, entenda uma coisa, ouça-me, eu vou encerrar, eu tenho que encerrar. A Torá, ela é um livro espiritual para a igreja. Ela falou de coisas físicas, geográficas, mas ela, para mim, para você, ela é a lei de Deus. Meu Deus, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre que o obreiro é digno do seu salário, sabe o que ele usa? Ele usa uma lei da Torá que diz: não atarás a boca do boi que debulha. Em seguida ele vai dizer: a casa é de boi que Deus cuida. Irmãos, Paulo tinha a clareza da espiritualidade da Torá. Irmãos, se nós fôssemos usar isso, nós já dizer: o cara está criando heresia já só para poder tirar oferta e salário para o obreiro. É porque Paulo tinha uma consciência. O que a Bíblia diz para o moço que vai casar? Irmãos, Deus não está falando de construção civil. Construção civil era para um homem físico, de um Israel físico. Para nós isso aqui é uma lei espiritual. Está dizendo o seguinte: quando você, moço, for casar, for construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O que a Bíblia está dizendo? Vai casar, construa uma proteção na sua família, porque se amanhã alguém cair, você pode ser culpado de sangue. Então faça um terraço para proteger, porque se a pessoa se jogar mesmo com a proteção do parapeito, você está livre do sangue. Isso é Torá, é uma lei espiritual. Não transfira o sacerdócio da sua casa. Deus trabalha a partir das famílias. Deus trabalha a partir das famílias. E se o nome dessa conferência é Família Sacerdotal, quando o Lu for pregar, provavelmente, ele vai trilhar sobre a família sacerdotal chamada igreja. Porque, desculpa, Lu, é um pensamento que eu tenho, mas porque Deus nos chama para trabalhar cada um na sua esfera. A mim, Deus chamou para trabalhar e ajudar na sua casa. E ajudar, irmão, eu não vim para condenar, eu não vim para expor, eu vim para ajudar. Como eu falei ontem, seu filho, meu filho, sua filha, minha filha. Se seu filho está desviado, meu filho está desviado. Se seu filho está no Senhor, meu filho está no Senhor. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. Por isso levantai a portas as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. E o salmista continua perguntando: quem é este Rei da Glória? E o que responde? É o pastor, o bom pastor? Não, ainda que ele seja, mas não é o bom pastor. É o mestre? Não, ainda que ele seja, mas não é o mestre. O Abba Pai? Ainda que ele seja, mas não é o Abba Pai. O que a Bíblia responde? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Porque fala de uma guerra. E Deus precisa de portais para Ele entrar, para trazer vitória numa guerra. Por isso que Deus falou, para quê? Para Gideão: Gideão, eu vou virar o cativeiro aí, que Israel está subjugado pelos medianitas. Eu vou te dar autoridade para você, com o exército de Israel, vai derrubar o exército dos medianitas. Como que é, Senhor? Me dá estratégia de guerra, que eu vou avançar contra o exército dos medianitas. Deus fala: cara, a estratégia não é para frente, é para trás. Volta na casa do teu pai. Derruba o altar de Baal da casa do teu pai.
Isso é para você entender por que Israel está subjugado. Não tem mais um altar para mim nos lares de Israel, só tem altar para Baal. Então você destrói o altar de Baal da casa do teu pai, constrói um altar para mim, porque aí eu viro todo o cativeiro de Israel. Mas como, Senhor? Eu sou a menor casa, da minha casa eu sou menor, e não adianta mudar o altar na minha casa e o restante. Meu filho, eu só preciso de um portal que entenda o que eu vou fazer, e se abra como portal, porque eu entro e eu destruo os outros altares. Mais do que um casal, Deus te chama para ser um portal, que o Rei da Glória possa entrar, irmãos, e trazer vitória, porque os altares de Deus vão voltar para os lares, e a celebração vai voltar. Fica de pé comigo, por favor.